Meus queridíssimos irmãos, uma boa noite. Nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria de convidá-lo a se juntar a mim em oração, a fim de juntos adorarmos a Deus, o bendizermos pelo seu cuidado providencial pelas nossas vidas, confessarmos os nossos pecados e apresentarmos a Ele, a esse Deus de amor que Jesus nos ensinou a amar, a nossa súplica. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós o amamos, Senhor. Todo o nosso ser nos move ao adorar, porque não temos no universo objeto de contemplação comparável ao Senhor nosso Deus. Senhor, tudo se torna pálido, sem vida, Senhor, sem formosura, quando comparamos, Senhor, o que foi criado ao Criador. Ó Deus amado, mas ao mesmo tempo nós o bendizemos, porque toda criação se torna encantadora quando divisamos o teu amor por trás, Senhor, de tudo que foi formado. Nós queremos nessa noite expressar a Ti a nossa gratidão pelo Teu cuidado providencial pelas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Nós te agradecemos pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela iluminação espiritual. Nós o agradecemos pelas respostas às nossas orações, pelo perdão de pecados, pela igreja, pelo pão. Senhor, pela preservação das leis naturais, Senhor. Nosso planeta, Senhor, não saiu do seu eixo. É algo que, Senhor, nos deixa encantados. Esse poder que o Senhor exerce sobre a totalidade da criação, fazendo com que tudo que foi formado cumpra a sua finalidade, que é glorificar o teu nome, Senhor. Ó Deus, e no nosso caso, nessa galáxia, nesse planeta, Senhor, nos fazer felizes. Senhor querido, Deus de toda graça, nós queremos nessa noite pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que não se ajusta ao caráter de Cristo. Nós pedimos a Ti mais uma vez perdão e graça para vivermos o cristianismo, Senhor. Ó Deus amado, nós rogamos a Ti que agora que Tua palavra vai ser exposta, que o Senhor nos conceda entendimento para compreendê-la. Senhor, mas não apenas isso, para que possamos provar do Seu poder transformador. Senhor, perceber a Tua glória na Tua verdade. Faz assim, Senhor. E se alguém entre nós nessa noite que ainda não nasceu de novo, Senhor, que este se converta. Conheça o Teu amor pela sua vida, Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos também pelos abatidos, os enfermos, os endividados, os que estão enfrentando problemas na família, Senhor querido, e problemas emocionais. Ajude-os, Senhor. Cura os seus corpos, suas mentes. Senhor amado, intervém sobrenaturalmente. Ó Deus, operando milagre, trazendo a resposta à súplica, consolando o coração, Senhor. Ó Deus, faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 44. Então vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44. Achou? Então vamos ao texto. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim. O que o Senhor Jesus está querendo falar sobre crer
nele. Veja, é mais do que você acreditar nas palavras de Jesus. É mais do que você crer que Jesus foi um personagem da história. Sabe? Olha, esse crer nele significa uma confiança no que ele falou, associada à convicção de que ele falou exatamente o que o Pai prescreveu que ele falasse. Mas olha só, e não é apenas isso. Não é apenas você crer que ele foi verdadeiro, os demônios creem que ele falou a verdade. Mas é você se encantar com a verdade. É você perceber excelência na verdade. Eu insisto nesse ponto porque é fato, fora de controvérsia, que nós cremos nele em razão de uma operação do seu Espírito que nos convence da beleza da sua mensagem. Vamos tentar entender o ponto. Olha o que ele declara. Quem crê em mim, crê não em mim. Como que eu posso ser levado à fé nele? Sabe? Olha, nós temos aí recursos intelectuais extraídos do campo da apologética, ou que compõem a defesa racional do cristianismo, que tem o seu valor. Agora ninguém se converte, sabe? Porque obteve evidências manuscritológicas da veracidade da mensagem de Cristo, ou dos manuscritos do Novo Testamento. Sabe? Isso tem um valor, mas quantas pessoas nós conhecemos que examinaram o texto no seu original, sabe? Que estudaram sobre manuscritologia, bibliologia, e associado a isso, arqueologia, mantiveram contato com a história da fé cristã. E aí então, de posse de todas essas informações, chegaram à conclusão que o cristianismo é plausível. Eu acredito que o cristianismo é plausível. Eu vejo motivos intelectuais para crer na inspiração das Sagradas Escrituras, mas não me converti em razão desses argumentos. Eu tenho que confessar, eu não me tornei cristão em razão... Olha, eu não me tornei cristão em razão única e simplesmente dos argumentos apologéticos, sabe, da defesa racional da fé cristã. Sabe, eu concordo com Jonathan Edwards. A conversão, ela é fruto de um único argumento, de uma única prova, de uma única evidência que nos convence. Aí sim, depois de termos sido libertadoramente alvo dessa obra do Espírito Santo, que nos convenceu da excelência da verdade, aí sim, do lado de dentro, já convertidos, essas evidências racionais passam a ser vistas por nós como evidências racionais. Porque, como alguém já falou, Martin Lloyd Jones falou isso, para quem está do lado de fora do cristianismo, nada faz sentido na fé cristã. Agora, para quem está do lado de dentro, tudo faz sentido. Ou seja, ninguém se converte pela razão, mas ninguém se converte sem razões. Então, eu sou levado à fé. Olha só, alguém crê, alguém prega para mim. Deixa eu explicar, deixa eu tratar o ponto de uma forma talvez mais clara, mais objetiva. Alguém prega para mim. Aí, de repente, eu me pego chorando. Eu me pego aos prantos. Ou, ainda que não manifeste com esse nível de emoção a fé, eu sou tocado nas minhas entranhas.
e ouço a mensagem e digo, o que eu acabei de ouvir, o que eu acabei de ler, é a pura expressão da verdade. É o que explica a realidade. É o que me coloca em contato com o conjunto de verdades referente a Deus, ao universo, ao ser humano, à história, à redenção. Agora, como que isso acontece? Como que eu posso... Quer dizer, eu ouvi a mensagem e o meu coração se encheu de confiança em Cristo. Quem crê em mim, ele diz. Como que eu posso ser levado à fé nele? É um milagre. É um milagre. E é uma certeza que se estabelece no coração que nada consegue arrancá-la do espírito humano. Sabe, e tudo isso acompanhado de encanto, de apreço, sabe, de fascínio. Eu diria o seguinte, no meu caso, é uma narrativa referente ao universo, referente à relação do Criador com a criatura, com esse planeta. Sabe, é uma narrativa referente à minha história, que me encanta, sabe, e que eu não consigo, quer dizer, essas narrativas, além de me encantarem, eu não consigo mais ver a vida de outro modo. Então, quem crê em mim, quem confia nas minhas palavras, quem crê que o que eu falei sobre o universo, sobre o ser humano, sobre o Criador, corresponde à realidade dos fatos. Ele está falando sobre estes que passaram a confiar na sua palavra. Então ele diz assim, quem crê em mim, você consegue imaginar a felicidade incalculável de quem foi levado a crer em Jesus, porque crer em Jesus significa o seguinte, é o ter como confiável, como veraz, sabe? Como alguém interessado em nos botar em contato com o mundo real. Então, quem crê em mim, olha para ele e diz, eu me submeto moral e intelectualmente à sua mensagem porque eu confio nele. E aí Jesus diz, quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim. Vamos lá, perdão. Quem crê em mim, crê não em mim. Então vamos lá. Vamos tentar entender. Quem crê em mim, eu estou insistindo nesse ponto, é um nível transformador de confiança em Cristo e, consequentemente, confiança nas palavras de Cristo. Essa pessoa põe toda a sua esperança em Cristo. Agora ele diz o seguinte, que quem crê nele, crê não nele, mas no Pai. Com isso, ele está... Olha, é inimaginável que ele fosse movido a falar nesses termos, se de fato o Pai não o tivesse enviado. Porque em tudo que nós lemos da mensagem de Cristo, nós percebemos excelência, nós percebemos autenticidade, originalidade, nós percebemos beleza. Sabe, tudo se afigura para o convertido como racional. E é racional porque é revelação do Pai. Ele está dizendo aqui o seguinte, que quem crê nele, crê no Pai, porque ele reproduziu exatamente o que era da vontade do Pai que ele ensinasse aos seres humanos. Então nós nos deparamos com o seguinte fato de tirar o fôlego, referente à relação do Criador com a criatura. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o Pai o enviou. O enviou a fim de que ele se revelasse à humanidade por meio do seu único Filho. E aqui nós encontramos Jesus dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Crê no Pai. Portanto, quem ouve a Cristo, ouve o Criador do universo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Aí que nós entendemos
não apenas os privilégios que cercam o ato de crer em Cristo, mas também a razão de ser dessa mesma fé. Ora, eu creio nele, na sua mensagem, porque se tornou para mim evidentíssimo que o Pai falou por meio dele. E como se tornou evidente para mim que o Pai falou por meio dele, eu creio nele. E ao crer nele, por motivos óbvios, eu creio no Pai. E assim, portanto, o Evangelho nos assegura que quem ouve a Cristo com fé se apossa nada mais, nada menos da verdade do Criador. Você consegue imaginar o sentido de uma coisa como essa, sabe, do ponto de vista, assim, dos privilégios que cercam essa vida de fé? Quer dizer, olha, você tem um Criador, o que está por trás de tudo o que foi criado no universo. Ele revelou o seu pensamento a você, e você tem acesso à mente do Criador por meio da mensagem de Cristo. Então Jesus diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então nós nos deparamos agora com um universo diferente. Sabe? Porque diante de tantos sofrimentos que nós passamos, nós podemos ser pressionados a crer, sabe, num universo que não se apresenta a nós como um lugar de aconchego. Sabe, como um universo interessado na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Quando ele diz assim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, ele nos apresenta um universo no qual o Criador está interessado na sua felicidade, na minha felicidade, a ponto de enviar o seu filho. É isso. Essa é uma das declarações. Permita-me aqui dizer o seguinte. Algo que me incomoda é nós lermos esses textos, algo que me incomoda na vida de muitos cristãos que eu conheço. É nós lermos esses textos, o registro da mensagem de Cristo, sem encanto, sem espanto. Os filósofos gregos diziam, Sócrates dizia, que a filosofia nasce do espanto. Ninguém é bom pensador enquanto não se espanta com a vida. O que é se espantar com a vida? Se espantar com a vida é você se deparar com uma cadeia de montanhas. Sei lá, o canto do pássaro, o canto de um pássaro, o desabrochar de uma flor, o pôr do sol na praia, o nascimento de uma criança, o amor entre um casal que se ama de verdade. Quer dizer, é você olhar para a vida, sabe, dizer como que isso veio à existência, como explicar, qual é a origem de tudo. É você até mesmo pegar uma pedra e dizer, aqui ela está em minha mão. Como surgiu? Sabe, espanto. Um espanto que o põe para pensar, que o põe para sair em busca de respostas para o mistério, e não apenas o mistério, o encanto da vida. E aqui nós nos deparamos com essa afirmação: quem crê em mim não crê em mim, mas sim naquele que me enviou. Vamos parar para pensar. Naquele que me enviou. Quer dizer, num ser eterno, infinito, pessoal, que simplesmente deu uma missão para o seu filho. Ele o enviou para esse planeta. Sabe? É algo de nos fazer perder o fôlego. O que é o cristianismo? O cristianismo nada mais é do que
a relação com o Pai por meio da obra sacrificial do Filho e de todas essas verdades que ele revelou, a fim de que pudéssemos manter relação segura com o único Deus verdadeiro. Então, os cristãos creem nessa verdade estonteante. O Pai enviou o Filho. Não é que o Pai se revelou nas nuvens, nas estrelas, sabe, no azul celeste, na criação, embora isso seja verdadeiro. Sabe? Não é que o Pai inspirou profetas para falarem no seu nome. Não é que o Pai nos deu uma consciência, sabe? Quer dizer, que nos permite chegar à existência de um ser pessoal todo-poderoso. Não é que ele nos deu valores morais que nos levam a crer que a realidade última, o que está por trás da criação, é santo. Não, ele enviou seu Filho. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então o cristianismo descreve, é por isso que o cristianismo é uma malha fina. Quando você cai nessa malha, sabe, quando você é pescado, você não consegue mais se desvencilhar. Porque você imagine, preste atenção no que eu vou lhe dizer, você imagine agora, nesse ponto da nossa vida, nós deixarmos de ver a história do universo. Sabe, deixarmos de conceber, quer dizer, a criação, a nossa existência, esse drama cósmico. E o meio da nossa reconciliação com o Pai de uma outra forma. Você imagine nós deixarmos de crer que o Pai enviou o Filho. Sabe? É só quem está do lado de dentro para entender. É uma revelação, é um mistério. É um segredo, de certa forma, é incomunicável. O sentimento, a convicção que se apodera de nós. De modo que nós cremos, nós queremos continuar crendo e para todo sempre nós amamos e não conseguimos mais imaginar deixando de amar, a ponto de dizermos: eu me recuso a viver num universo diferente. Eu me recuso, porque se ele não enviou o seu Filho, eu jamais ficarei curado da frustração de não poder amar um Deus que enviou o seu Filho. Aí que está a apologética. Aí que está a defesa racional da fé. Esse que é o ponto crucial. É quando eu me encanto com essa história toda. E a tal ponto que eu creio porque eu quero crer, e eu quero crer porque tudo me encanta. E tudo me encanta porque a graça divina operou na minha vida, me convencendo. Então, aqui está o Senhor Jesus declarando: quem crê em mim, quem crê em mim. Veja, não é quem crê na teologia calvinista. É quem crê numa pessoa e nas suas palavras. Veja só, eu sei que a teologia calvinista fala sobre a pessoa de Cristo e suas palavras, mas muitos podem pensar que esse crer significa uma simples aquiescência intelectual a um conjunto abstrato de verdades teológicas. Quem crê numa pessoa, quem vê essa revelação mediada por um ser amável, que deu a si mesmo pelo seu povo, o Filho de Deus. Então, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, aí a coisa agora ela se aprofunda. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Veja só, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Meu Deus, eu nem sei por onde começar, e não estou aqui de drama, não.
de modo algum. Odeio pieguice, odeio dramalhão, odeio emocionalismo na pregação. Eu odeio, sabe, essa coisa de romantizar o que é falado, de mexer, de manipular as emoções humanas. Eu estou realmente encantado. Eu estou pensando, olha só, olha o que ele está dizendo. Eu estou pensando no conteúdo, na glória do que foi falado. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ora, quem enviou Jesus nos ama. Nos viu em trevas. E sabia que toda a revelação que ele fez de si mesmo a nós, na sua criação, no nosso aparelho psíquico, no nosso espírito, na nossa alma, deixaram de ser suficientes para nos levar a uma relação de autêntico amor por ele. Chegamos ao ponto de olhar para o planeta e atribuirmos a complexidade desse lugar onde vivemos ao acaso. O nível de escuridão é tamanho que nós vemos o funcionamento das 4 estações do ano. Todo esse milagre da vida. Pense agora em tudo que está acontecendo. As crianças que estão nascendo, as flores que estão desabrochando, os animais que estão sendo gestados. Pense nisso tudo. Pense no movimento das marés, no planeta dando volta em torno do Sol. Pense nisso tudo. Então, homens e mulheres olharam para esse... Meu Deus, para essa extraordinária obra de arte viva e não viram a mão do Criador. E quando pressionados pelo esplendor da criação, foram levados a crer na existência de um Criador, não revelam afeto por ele. Não amam. Quer dizer, eles dizem que todos os elementos criados mantêm uma relação de subserviência ao Criador, mas eles não mantêm em suas vidas uma relação de subserviência à vontade do Criador. Aí o Criador olha para isso e, movido por um amor ardente pelos seres humanos, envia o seu Filho. Agora veja só, envia o seu Filho com palavras, com evangelho, com uma mensagem a ser entregue, mas não apenas isso. Entenda o que eu vou lhe dizer, e eu acredito que se você compreender o que tenho para lhe comunicar, a partir de agora, você passará a ler a Bíblia de uma outra forma, especialmente os 4 evangelhos. Porque quando Jesus diz, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, veja só, no verso anterior, me permita aqui fazer, é terrível, assim, pegar, porque as proposições vêm, as doutrinas, as verdades, e eu vou de encanto em encanto, e aí quero avançar, mas aí me lembro de alguma coisa que poderia ter falado e não falei. Olha só, no verso anterior, ele falou sobre a sua palavra, que sua palavra é a palavra do Pai, e quem crê nele, crê não apenas nele, mas crê no Pai. Pois bem, aqui há algo mais profundo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que o Pai se revelou à humanidade por meio das atitudes do Filho. Então, a fim de que nós conhecêssemos o Pai, é isso que Jesus está dizendo. O Pai, na pessoa do Filho, entenda, eu não estou afirmando que o Pai é o Filho. O que eu estou dizendo é que o Pai enviou o seu Filho e na pessoa do seu Filho
ele entrou no teatro da vida. De modo que nessas interações, nessas narrativas que mostram as interações de Cristo nesse planeta, nós vemos o Pai em ação. Mas de que maneira? Olha, dizendo a você e a mim, quando vocês veem o meu filho agindo, suas atitudes, seu modo de lidar com os seres humanos, sabe? Vocês estão vendo a mim. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que quando nós o vemos tocar na ferida do leproso, simplesmente ele está revelando ao mundo como que o Pai lidaria com o leproso. Quer dizer, ele está falando da misericórdia do Pai. Ele toca no leproso. E com isso ele está dizendo, eu faço o que corresponde aos sentimentos do Pai. Quando ele perdoa a mulher adúltera levada ao templo, humilhada. Na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ao abraçar aquela mulher, ao se interpor entre ela e a liderança religiosa judaica, ele está simplesmente dizendo, assim é o Pai. O Pai se compadece desses que foram esmagados pela instituição religiosa, desses que não sabem o que fazer com a sua culpa e humilhação. Quando ele está pregando e percebe que após a sua pregação as pessoas terão que voltar para casa famintas e multiplica os pães para que aquelas mesmas pessoas recobrassem a energia dos seus corpos, ele está dizendo assim ao Pai, Criador, preservador da vida, que tem interesse do bem-estar daqueles que o buscam. Meu Deus, quando ele chora diante da viúva de Naim, que enterrava o seu único filho, ele estava ali simplesmente dizendo, sabe, tudo que vocês estão vendo é a compaixão do Pai por aqueles que passaram pela dor mais excruciante que um ser humano é capaz de enfrentar nessa vida. Quando ele entra no templo e ali então percebe que a religião havia sido transformada em comércio, que o templo não estava mais cumprindo a sua finalidade, que quer dizer, que a religião havia se transformado em mercado, e expulsa os que faziam comércio no templo. Com indignação, ele está dizendo, assim é o Pai, justo, e que tem zelo pela sua imagem, pelo modo mediante o qual, quer dizer, ele quer que os seres humanos o vejam. Ele não quer estar associado, ele não quer o seu nome relacionado a essa orgia. Então, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quem é Deus? Qual é o seu caráter? Sabe? Nós o vemos nas palavras de Cristo e o vemos no comportamento de Cristo, nas ações de Cristo, no dia de Cristo. Quando Cristo perdoa os seus algozes, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando ele perdoa Pedro, quando ele perdoa os seus amigos que o abandonaram na cruz, ele está simplesmente dizendo, eis o coração do Pai, cheio de graça e misericórdia pelos que tropeçaram e desejoso de oferecer o seu perdão aos que se arrependeram e creram. Então, quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe? E assim, portanto, nós somos remetidos por um outro conceito de divindade. Nós não estamos mais diante do motor inamovível
lá de Aristóteles. Sabe? Nós não estamos mais perante o grande arquiteto do universo, essa energia criadora que mantém todas as coisas em harmonia. Não. Nós estamos diante de um Deus que se identificou com o nosso sofrimento. Quando ele derrama sangue na cruz, nós estamos perante o amor sacrificial de Deus e de um Deus que se identifica com a sua e com a minha dor. Olha, tudo que eu procurei fazer até aqui nessa mensagem foi procurar, nas minhas imperfeições, ajudá-lo a ver beleza na sua fé, beleza no Evangelho, beleza nessa história, sabe? Nessa história contada por Cristo. O Pai me enviou para revelar suas palavras. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. E por meio da minha vida, no teatro da existência, na interação com esse mundo perverso, ao olharem para mim, vocês têm uma ideia de quem o Pai é. Então, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Verso 46, e aqui eu concluo. Eu vim como luz para o mundo. Portanto, Jesus pressupõe trevas nesse planeta. Eu vim como luz para o mundo. Então ele olha para o mundo, aí nós entendemos do que se tratou essa missão. Simplesmente o mundo veio a se encontrar em trevas. Um grande apagão ocorreu nesse planeta. Em que consiste esse apagão? Não vermos mais beleza em Deus. Não vermos mais beleza, veja, não vermos mais beleza no Criador. Como é que é a mesma coisa que você olhar para as composições de Bach e duvidar dos dotes musicais do grande músico alemão? Então, nós fomos capazes de olhar para a criação, nós fazíamos música para a criação. Nós exaltamos, portanto, a natureza. Nós exaltamos a vida, exaltamos o amor. Nós demonstramos nos nossos poemas, nas nossas canções, nos nossos romances, encanto pela criação, mas nenhum encanto pelo Criador. Então as trevas consistem nessa indiferença, nessa falta de interesse por conhecer o que tudo formou. Envolve a nossa incapacidade de amar, de nos compadecermos dos que sofrem, de lutarmos pela paz, pela justiça, pelo direito. Envolve, sabe, nós tentarmos comprar o amor de Deus com o suor do nosso rosto. Sabe, e acreditarmos que é possível nós comprarmos essa salvação. Então, envolve não sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas trevas envolvem, quer dizer, nós vivermos essa vida curta, dura e incerta, contudo nos comportando como se estivéssemos no controle de todas as coisas, como se fôssemos eternos. É inacreditável. Sabe? Como se tivéssemos recursos interiores para dar conta dessa realidade acachapante. Sabe? Como esses dias eu mencionei, me permita mencionar novamente o pai da psicanálise, Freud, ele dizendo, olha, o universo parece que não teve como intenção tornar o ser humano feliz. Porque o ser humano é infeliz, e ele é infeliz em razão do que a natureza faz contra a vida dele, as ocasiões que a natureza se volta contra a sua felicidade, ele é infeliz em razão do que os seres humanos também fazem contra a sua vida, os golpes que ele recebe de amigos, de parentes, de estranhos, sabe, da maldade humana, e ele, por fim, ele sofre com o seu próprio corpo, com as suas limitações físicas, com sua tendência inexorável ao envelhecimento e morte. E aí, então, simplesmente
nós não fazemos perguntas à vida. Por quê? As coisas se tornaram assim. Porque eu duro pouco. Porque eu envelheço. Porque eu caminho a passos largos para a morte. Porque toda essa geração atual, esses 8 bilhões de homens e mulheres que moram nesse planeta, vai passar. Então são trevas. Trevas, porque nós revelamos uma completa desconexão com a vida. Negamos a nossa própria natureza quando nós dizemos que nós nascemos primeiro e depois nos definimos. Sabe? Quer dizer que essa definição do que somos é socialmente construída e que somos livres para nos definirmos da maneira que quisermos, sem nenhuma consideração pela nossa origem, por aquilo que é inato em nós. E não apenas somos capazes de falar uma sandice como essa, mas de perceber que na prática ela não funciona. Sabe, nós dizemos que não existem valores morais absolutos e que a afirmação de que há valores morais absolutos é cerceadora da nossa liberdade. Mas quem consegue viver sem crer em valores morais absolutos? Você tem alguma esperança de que, se a humanidade viver mais 100, 200, 300, 500 anos, nós vamos olhar para o nazismo e dizer que ele não foi tão mal assim? Vamos olhar para os campos de concentração e dizer que foi um experimento interessante e justo? Foi bom para o desenvolvimento da espécie? Então, o mundo em trevas. E aí Jesus declara nessa passagem que eu vim como luz para o mundo. Com isso ele está dizendo o seguinte, que não há boa epistemologia, que não há acesso adequado ao conhecimento sem ele. Eu vim como luz para o mundo. Quer dizer, é a única, nele nós encontramos a única interpretação para o mistério da vida. Ele nos ajuda a enxergar aquelas verdades essenciais referentes ao universo, à sua, à minha vida, ao Criador e à nossa relação com aquele que nos formou e contra quem nós pecamos. Eu vim como luz para este mundo. Significa, portanto, se você não crer nele, você vai tatear nas trevas. Não vai saber para onde ir, o que fazer da sua vida. Sabe? E ao acreditar em Deus, você vai acreditar num Deus mais parecido com o diabo. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está simplesmente dizendo o seguinte, ninguém conhece o Pai, senão por meio do meu evangelho, da minha vida. Então, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meu Deus. Eu vim como luz para o mundo. Mas veja só, o objetivo não foi apenas o de revelar a verdade, mas foi de transformar a vida das pessoas. Eu vim como luz para este mundo. Não é que a luz está aí e foi tornada acessível aos seres humanos. O que ele está dizendo é o seguinte, que seres humanos teriam acesso a essa luz e dela se utilizariam a fim de regularem a totalidade da sua existência. Então ele diz, a fim de que todo aquele que crê em mim, a fim de que todo aquele que crê em mim, a fim de que todo aquele que, veja só, não é todo aquele que lida comigo como um teórico, como um teólogo, como alguém que faz da teologia entretenimento intelectual, a fim de que todo aquele que crê em mim, todo aquele que viu excelência na minha palavra, todo aquele que identificou a voz do Pai na minha voz, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Permanecer nas trevas.
nascer nas trevas, viver nas trevas e morrer nas trevas. Que significa o seguinte: se comportar como um louco. Se você me perguntasse, sabe, eu diria a condição, sobre a humanidade, eu diria a condição humana é de insanidade. Os seres humanos se comportam como loucos. Quando você conhece a mensagem de Cristo, sabe, isso se torna assim, impressionante. Quando você vê o comportamento humano à luz dessa luz, quer dizer, sob o foco dessa luz, sob esse conjunto, quer dizer, sob esse, quer dizer, à luz desse conjunto de verdades, não há como não sentir compaixão pelos seres humanos. Não há como olhar para eles sem ser movido a dizer, não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Sabe? Então, a fim de que todo aquele que crê não permaneça nas trevas, mas passe a enxergar todas as coisas e nelas ver encanto. É isso. Então, que privilégio ser cristão. Que privilégio ter sido alvo dessa obra da graça, que nos permite viver na luz. Olha, valorize essa revelação. Nem todos tiveram acesso a ela. Todos os seres humanos tiveram acesso à revelação do Pai na criação. Agora, nem todos os seres humanos tiveram acesso à revelação do Pai no Evangelho. E é no Evangelho que nós recebemos informação que nos permite entender o que houve com esse planeta e o que o Criador espera de nós face a toda maldade perpetrada pelos homens nesse mundo. Que você ame a Bíblia, que Deus o encontre regularmente com as Escrituras abertas e procurando nelas ouvir a palavra do Pai, na palavra e na vida do Filho. Em nome de Jesus, é o que eu espero para a sua vida, para a vida das pessoas que eu mais amo, é o que eu espero para a minha vida. É luz, gente. Estamos falando de luz. Estamos falando de viver com os olhos abertos. Repito, sabendo quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E o que o Criador espera de nós nessa vida curta, dura, incerta que nós vivemos. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós rogamos a Ti nessa noite que o Senhor nos ajude a ver o valor disso tudo. Não permita que banalizemos o conteúdo da revelação. Ajude-nos, Senhor, a amar a Bíblia, a separar tempo para meditar na Tua palavra, para internalizá-la, Senhor, para vivenciá-la, Senhor. Deus querido, que por onde esse vídeo circular, que o Senhor permita que aqueles que ouvirem essa mensagem sejam levados no poder do Espírito Santo à fé em Cristo. Que esses vejam na palavra de Cristo a palavra do Pai. E que nas ações de Cristo, reveladas nas narrativas dos 4 evangelhos, eles vejam o Pai em ação. E em vendo o Pai em ação na vida do Filho, se encantem pelo Pai, se encantem pelo Filho, se encantem pelo Espírito Santo, que a todos revela o fulgor dessa glória, da glória dessa mensagem, desse drama cósmico, desse amor ardente, que envolveu a decisão do Senhor nosso Deus, enviar o seu único Filho para nos tirar das trevas. Por isso nós somos eternamente gratos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor.
Amém. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, estamos chegando ao final do culto da Rede Pequenas Igrejas. Eu gostaria de fazer alguns pedidos a você. Primeiro, divulgue o vídeo. Está aí o link, tá bom? E espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais, se for possível. Segundo, que você dê uma olhada na descrição do vídeo, que ali tem informações importantes sobre como você pode ter acesso a outros materiais e contribuir com materiais teológicos e contribuir com esse ministério. Tá bom? Quero dizer que a Rede Pequenas Igrejas tem 2 cultos dominicais. Há muitos programas durante a semana. Você pode tomar conhecimento deles se inscrevendo no Telegram da Rede Pequenas Igrejas, que é o nosso principal meio de comunicação oficial. Tá bom? Agora, no domingo, nós temos o culto de manhã da Rede Pequenas Igrejas no centro de Niterói, com transmissão pelo YouTube da Rede Pequenas Igrejas, e à noite, com transmissão aqui da biblioteca da minha casa. E hoje, de modo gravado, eu havia dito para os irmãos que vai ter domingo que a transmissão será ao vivo e domingo que não será, por uma série de motivos, tá bom? Mas sempre pode ter certeza visando a edificação da igreja, tá bom? Às vezes as questões são pessoais, às vezes também tem a ver com o tempo, com chuvas, com os lugares onde eu estou no mundo. Aí, dependendo das circunstâncias, ou eu falo ao vivo, ou falo por meio de gravação, como está acontecendo hoje. Tá bom? Então, caso você queira contribuir com o meu Ministério de Ensino, sabe, aqui vai o Pix, palavraplena@gmail.com, palavraplena@gmail.com. Caso você queira contribuir com a Rede Pequenas Igrejas, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi22@gmail.com. Qualquer dúvida, você dá uma olhada na descrição desse vídeo, tá bom? Então, é isso. Olha, não deixe de acompanhar 2 séries novas no meu canal de YouTube. Uma série sobre apologética baseada no livro Fé em Era de Ceticismo, do Tim Keller. Tá bom? Ela Porque Creio, é o nome dessa série. E a outra série eu comecei recentemente, Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente. Tá bom? Está tendo uma repercussão muito boa. Eu estou recebendo um ótimo retorno dos que estão acompanhando essa série, Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente. Tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica, encerrar esse culto de adoração. Se você está sentindo falta de oração, falta de louvor, nada o impede. De aí onde você está, sabe, ter esse momento de louvor, ter esse momento de oração, tá bom? Com as pessoas que estão aí na sua companhia. Então vamos orar, encerrando esse culto de adoração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor amado, que tudo que nós ouvimos seja lançado pelo Teu Espírito para dentro dos nossos corações. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, e as consolações, a comunhão, os dons, o poder do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e guarde, e uma ótima semana para você, uma semana cheia de oração, cheia de vida, cheia da presença bendita do Espírito de Jesus.